Sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Sou o professor Moisés Tavares, professor da disciplina de Biologia, 11º ano. Antes de iniciar a nossa aula, gostaria de deixar aqui um pequeno conselho. Sabemos que vivemos momentos difíceis com a Covid-19. O melhor é apostar na prevenção. Então, vamos usar máscaras, evitar aglomerações e seguir as medidas da Direção-Geral de Saúde. O nosso sumário da aula de hoje vai ser o mecanismo da replicação do DNA. Ou seja, vamos ver como é que o DNA faz a duplicação ou a autorreprodução. Para realizarmos esses sumários, temos como objetivos definir a replicação, vamos também distinguir as três hipóteses da replicação do DNA, que são as hipóteses conservativas, semiconservativas e a dispersiva. E também iremos explicar como se processa a reprodução ou a replicação do DNA. Antes de iniciar a nossa aula de hoje, iremos falar sobre aquilo que aprendemos na aula passada. Ou seja, vamos fazer revisão daquilo que vimos na aula passada. Na aula passada, nós estudamos os ácidos nucleicos, em que vimos de que os ácidos nucleicos são cadeias polinucleotídicas formadas por centenas de nucleótidos ligados entre si. Ou seja, os nucleótidos que ligam entre si e formam cadeias polinucleotídicas que irão formar os ácidos nucleicos. No entanto, os nucleótidos, nós vimos que elas são constituídas por quê? Por uma pentose, que é um açúcar, que pode ser uma desoxirribose ou então uma ribose, por uma base azotária, não é? Que pode ser adenina, timina, citosina ou o racilo, no caso DNA ou RNA, não é? Varia. E também por um grupo fosfato ou ácido fosfórico. Também nós falamos aqui de que os ácidos nucleicos podem ser tanto o DNA, ou seja, ácidos desoxirribonucleicos, ou então o RNA, que são ácidos ribonucleicos. No entanto, o DNA possui, como eu já tinha dito, um grupo fosfato, ou ácido fosfórico, possui uma pentose, que é uma desoxirribose, tem aqui as bases azotadas, que podem ser adenina, timina ou citosina e guanina. Enquanto que o RNA, que é um outro tipo de ácido nucleico, é constituído por um grupo também fosfato, não é? Um ácido fosfórico, também chamado, por uma pentose, que pode ser uma ribose, e por bases azotadas, que podem agora ser também adenina, uracilo, citosina e guanina. A única diferença que vocês podem ver aqui tem a ver com as bases azotadas. Okay? Bases azotárias e também açúcar, a pentose. Porque elas possuem bases azotárias que podem ser, nesse caso, o DNA tem a timina e não contém o uracilo, enquanto que o RNA tem o uracilo e não contém a timina. E a pentose também. O DNA possui uma desoxirribose, enquanto que o RNA possui uma ribose. Então, já vimos o que são ácidos nucleicos. Hoje, agora, vamos estudar como é que acontece a replicação do DNA, ou então de um ácido nucleico. O DNA também é um ácido nucleico. Então, para a nossa aula de hoje, vamos estudar precisamente a replicação do DNA. Mas antes de começar, o que é a replicação do DNA? O mecanismo da replicação do DNA. A replicação do DNA é a capacidade que o DNA tem de autorreproduzir ou autoduplicar, ou seja, de fazer a cópia das suas informações genéticas. Ou seja, o DNA tem a capacidade de se autoduplicar ou autorreproduzir. E é essa capacidade que nós chamamos de replicação. Agora, no entanto, existem três hipóteses explicativas que tentam explicar como é que acontece esse processo de replicação. E nós vamos estudar para ver como é que isso acontece. Bom, temos a primeira hipótese, que foi a hipótese conservativa. A seguir, nós temos a hipótese semiconservativa. E temos também a hipótese dispersiva, que são essas hipóteses que estão representadas aqui. Temos aqui a hipótese conservativa, temos aqui a semiconservativa e a dispersiva. No entanto, nós vamos estudar cada uma dessas hipóteses e ver e tirar a nossa conclusão qual é o mecanismo real com o qual o DNA faz a sua duplicação ou então a replicação, melhor dizendo. Vamos ver. No primeiro mecanismo, nós temos aqui o mecanismo de replicação conservativa. Ou seja, nesse mecanismo diz o seguinte, que a molécula progenitora do DNA é conservada servindo apenas de molde ou forma a nova molécula que seria constituída por duas cadeias sintetizadas a partir dos nucleótidos persistentes no citoplasma. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Temos aqui uma molécula progenitora. Essa molécula,
para formar novas moléculas apenas serviria aqui de moldes ou forma e a partir dos nucleótidos que estão aqui no citoplasma irá formar aqui duas cadeias semelhantes à cadeia original. Nesse caso aqui, a cadeia original serve apenas como se fosse um molde ou uma forma para que haja uma fotocópia aqui da cadeia da molécula, formando então aqui as duas moléculas filhas. Esta aqui é a hipótese conservativa. No entanto, também existem outras hipóteses, como nesse caso a hipótese semi-conservativa. Neste caso, esta hipótese diz-nos o seguinte, que o DNA é constituído por duas cadeias, a sua replicação leva à formação de duas moléculas filhas. Cada uma das novas moléculas formadas contém uma cadeia polinucleotídica da molécula progenitora e uma cadeia complementar que se forma agora a partir dos nucleótidos que se encontram livres no citoplasma, que é o que nós estamos a ver aqui. Temos aqui a cadeia progenitora, esta cadeia vai abrir-se ao meio, ok? Formando aqui duas cadeias polinucleotídicas separadas, e essas cadeias aqui polinucleotídicas separadas, a partir delas vão formar agora uma nova cadeia por complementaridade das bases, formando aqui uma nova cadeia polinucleotídica que irá agora juntar e formar aqui duas moléculas de DNA ou duas moléculas filhas. No entanto, também existem ainda mais uma hipótese, que é a hipótese da replicação que diz que a cadeia replica-se por forma dispersiva. Vamos ver o que é que esta hipótese diz. Diz que cada uma das cadeias formadas seria constituída por fragmento da molécula progenitora e por novo nucleótidos sintetizados. O material genético da molécula progenitora dispersa-se pelas moléculas filhas, misturando-se com o material novo. Destas hipóteses propostas, nós vamos ver qual é a real, não é, a hipótese que explica melhor o processo de replicação do DNA. Será que é a hipótese conservativa ou será que é a hipótese semi-conservativa ou então a dispersiva? Vamos ver através do mecanismo que foi aqui dito sobre a hipótese semi-conservativa. No entanto, as duas cadeias da molécula original do DNA, na presença de uma enzima que é DNA polimerase, afastam-se devido à ruptura das ligações de hidrogênio que unem as bases e cada uma dessas cadeias serve de molde à formação de uma cadeia complementar, utilizando os nucleótidos que se encontram livres nas células. Assim, forma simultaneamente duas cadeias do DNA de acordo com as regras das bases complementares. E a nova cadeia formada é uma réplica perfeita da cadeia original. Ou seja, esse processo acontece como? A molécula de DNA, devido à presença de um DNA que é chamado DNA polimerase, ela, que é uma enzima, não é? Vai abrir a cadeia e com a abertura desta cadeia vamos começar a ter aqui a formação de novas cadeias através da complementaridade das bases. E a partir dali iremos ter duas moléculas de DNA filhas em que cada uma delas vai carregar consigo uma cadeia original. E a outra cadeia é uma cadeia nova formada por complementaridade das bases. É esta a hipótese semi-conservativa. Agora vamos ver na prática, através da imagem, como é que ocorre este processo. Por exemplo, temos aqui uma molécula de DNA em que esta molécula, devido à ação de uma enzima que é DNA polimerase, não é? Ela vai abrir-se em duas partes, não é? Temos aqui uma cadeia polinucleotídica, temos aqui a outra cadeia polinucleotídica. No entanto, ao abrirem-se, estas cadeias vão agora ser complementares, através de complementaridade com nucleótidos que estão livres no citoplasma, formar aqui uma outra cadeia polinucleotídica complementar à cadeia original. Tendo aqui, então, formar agora duas moléculas de DNA filhas a partir de uma única só cadeia, ou de uma única só molécula de DNA. No entanto, o de se lembrar aqui é que ambas as moléculas filhas irão manter aqui a cadeia original. Contém aqui uma cadeia original. Somente vão ter agora a outra cadeia complementar que é perfeita, não é? A cadeia original. E é esse processo que nós chamamos de replicação semi-conservativas. Agora, para melhor ver isso, temos um vídeo para visualizar e vamos entender como é que isso acontece realmente dentro da célula.
Células de E. coli. Estas células procarióticas replicam-se mais rapidamente e de maneira eficiente. Parte do processo de reprodução assexuada é a capacidade das células para fazer cópias idênticas de seu DNA antes de ocorrer a divisão celular. Células procarióticas que se reproduzem por fissão binária contam com rápido e preciso processo de replicação de DNA para assegurar as futuras gerações de células com as mesmas instruções genéticas da célula da mãe. As estruturas ajudam o DNA na velocidade e precisão de replicação. DNA de cadeia dupla é um polímero de duas cadeias de nucleotídeos que são hidrogênio, ligados um ao outro para formar uma dupla hélice. Os nucleotídeos são moléculas que consistem de um açúcar, desoxirribose e um fosfato, e uma das 4 bases de nitrogênio. As ligações fosfodiésteres são constituídas por grupos alternados de açúcar e fosfato. As bases de nitrogênio incluem citosina, timina, adenina e guanina. Citosina forma 3 pontes de hidrogênio com guanina. E timina forma 2 pontes de hidrogênio com adenina. Isso é chamado de emparelhamento de base como complementares. A dupla hélice terá uma vertente orientada de 5' para 3' em relação ao grupo hidroxilo do açúcar desoxirribose. E a outra vertente orientada de 3' para 5', mostrando a natureza antiparalelo dos filamentos de DNA. O emparelhamento de bases complementares na estrutura de DNA permite que a replicação seja executada de forma semi-conservadora. Cada cadeia de molécula de DNA é utilizada como modelo para a criação de uma nova fita dupla. A replicação começa com o DNA de cadeia dupla sendo separado e cada cadeia original, chamado cordão progenitor, é utilizado como molde para a base complementar do emparelhamento de nucleotídeos para fazer a replicação de 2 novas moléculas. A replicação do DNA ocorre em 5' para a direção 3', adicionando novos nucleotídeos ao final de 3' da cadeia recém-formada. A replicação do DNA começará em uma área específica da molécula chamada de origem de replicação. A origem de replicação indica a área de replicação ativa, a chamada forquilha de replicação. Para entender a complexa replicação de DNA nos organismos eucarióticos, os cientistas estudaram primeiramente a replicação em modelos procariotas, como E. coli. Um número de enzimas são necessárias para a replicação proceder, uma vez que a forquilha de replicação é estabelecida. A helicase separa as cadeias da dupla hélice e proteínas de ligação estabilizam as novas regiões de cadeia simples. Girase DNA é usada para garantir que as áreas de cadeia dupla no exterior da forquilha de replicação não façam novelos. Uma vez que a forquilha de replicação é estável, DNA polimerase catalisa a adição de novos nucleotídeos à acrescente cadeia filha. Outras proteínas, tais como grampos beta e grampo carregador, ajudam a segurar o DNA polimerase em lugar do DNA. Sequências curtas de RNA, chamados iniciadores, têm de ser emparelhados com o fio molde pela enzima primase, porque o DNA polimerase não pode começar a adicionar nucleotídeos sem um iniciador. A replicação de ambas as cadeias ocorre ao mesmo tempo, uma usando a síntese contínua e a outra usando a descontínua. A síntese contínua ocorre de 3' para 5' da cadeia original que a conduz. Novos nucleotídeos são adicionados no final da 3', movendo-se continuamente em direção à expansão da forquilha de replicação. A síntese descontínua ocorre da cadeia principal, que está orientada em 5' para 3', chamado de cadeia atrasada, e são concluídos em segmentos, chamados fragmentos Okazaki. A replicação a partir desses fios utiliza primase para adicionar iniciadores à frente da 5' final do fio atrasado. DNA polimerase 3 adiciona sequências curtas de nucleotídeos, os fragmentos de Okazaki, para o iniciador preencher a lacuna. Como a hélice está aberta, todo esse processo se repete até que toda a cadeia é replicada.
DNA polimerase 1 substitui os iniciadores de RNA com nucleotídeos de DNA. E ligase DNA é usada para assegurar a ligação entre os fragmentos e a substituir nucleotídeos. Uma vez que a fita original e as fitas atrasadas tenham concluído a sua replicação, duas cópias idênticas da molécula de DNA é o resultado. O processo de replicação de DNA permite dividir ativamente células bacterianas, certificando que todas as células filhas tenham as mesmas instruções genéticas da célula de origem, o que lhes permitem funcionar da mesma maneira. Assim, as populações bacterianas podem crescer aumentando o número de indivíduos na colônia. Então, perceberam o vídeo? Gostaram? Entenderam como é que acontece a replicação dentro da nossa célula? É isto que ocorre com as células. A replicação de DNA acontece desta forma. Ela é semiconservativa. No entanto, acaba por preservar em cada uma das moléculas filhas do DNA uma cadeia polinucleotídica da molécula original. Bom, para ver se vocês entenderam bem a nossa aula, eu vou agora deixar o trabalho de casa. O nosso TPC vai ser precisamente sobre a replicação semiconservativa. Eu quero testar o seu conhecimento. Então vamos lá ver. De que modo ocorre a replicação ou a reprodução do DNA? Espero, com a ajuda do seu professor, se tiver dúvida, esclarecer, não é? Peça apoio ao professor e que tu consegues responder a esta pergunta. Cada molécula de DNA, obtida a partir de uma outra, é formada por uma cadeia polinucleotídica conservada da molécula original e de uma cadeia nova, formada por complementaridade desta. Ou seja, a replicação da cadeia de DNA é semiconservativa. Com isso, chegamos ao fim da nossa aula de hoje, do programa Aprender e Estudar em Casa. Espero que vocês estejam bem e fiquem com Deus. Adeus, até a próxima aula.